Sou do clube tantas vezes campeão, fascina pela sua disciplina, o Fluminense me domina, eu tenho amor ao tricolor. Meus amigos, este é o Panorama Tricolor de número 87, né? Na verdade uma edição extraordinária, mas a gente não podia esquecer que 87 é um número tão bacana, né? Para levar em conta o que está acontecendo no futebol brasileiro. Bom, não iríamos gravar este programa este ano, mas fomos levados a gravar devido não não diria nem vitória, mas ao que aconteceu nos tribunais, mas devido ao que o Fluminense, nós torcedores, sofremos durante esses 7 dias. Eu sou o Rodrigo César Rhodes, estão comigo aqui o Dr. Renato Ram, nosso Blue Eyes, Max Luiz Caldeira, que mais do que nunca deve ser ainda mais querido nas redes sociais, Paulo Roberto Andel, o grande escritor desse livro aqui. E bom, eu queria começar considerações iniciais aqui com o Paulo, mas é que assim, Paulo, eu tenho um presente para você aqui. Vamos lá. Uma papeleta amarela. Opa, que beleza, rapaz. Isso aqui vale o campeonato? Vale, vale o campeonato. Vale o campeonato e de repente vale até um esquema para não cair na primeira divisão, né? Dependendo do que for. Dependendo do preço da passagem de São Paulo. Por que é a papeleta amarela? Eu não ouvi falar disso aí. Oi? O que faz a papeleta amarela aí? Cara, isso aqui não existe, né? Isso é tudo fruto da... Tem a ver com o fruto de Nemo aí? Cara, tem a ver, né, cara? Uma vez papeleta, sempre papeleta, né? Isso aí não tem jeito. Guardar essa papeleta, Rod, vou guardar a cada necessidade. Será que se meteu no banco tirou algum? Provavelmente. Ah, então beleza. Tá aqui, ó. Principalmente se for o Banco do Brasil. Aqui, ó. Essa papeleta amarela, vale um Canindé. Via Banco do Brasil. Ah, via Banco do Brasil, exatamente. O banco da gente. Suas considerações. Gente, hoje a gente está gravando aqui numa situação que não é de festa, absolutamente. Por mais que alguns tricolores até tenham o direito justo de comemorar, não a situação que reconduziu o Fluminense de volta à Série A com justiça, mas sim por conta desse descalabro, dessa pilantragem, dessa safadeza que foi empreendida por determinados veículos de comunicação, por determinados jornalistas. Isso é uma safadeza, isso é uma vergonha, e eu já me pronunciei várias vezes nas redes sociais, no próprio Panorama Tricolor. O Fluminense tem que buscar legitimar a reparação da sua imagem, a reparação da sua torcida. Milhões, milhares de crianças, de jovens, de adultos tricolores estão com medo de sair com camisa na rua, com medo de serem agredidos por causa dessa imprensa covarde que incitou o ódio e a violência, dentre outras coisas mais. A gente vai falar muito disso, mas enfim, a grande mensagem que eu deixo para vocês, jornalistas levianos, turma da Flapress, esse pessoalzinho todo, é simples e direta. Vocês se fuderam de verde e amarelo. Renato, manda seu bom dia aí, pessoal. Bom dia. Assina embaixo aí. E assino embaixo com V. Você põe embaixo, quer uma papeleta? Hein? Quer uma papeleta? A papeleta não. Eu posso conseguir mais, tem mais. Tá bom, mas depois você me dá uma também, que eu fiquei com inveja. Não... Por que ele vai subir ou descer com o papel? Vale na Copa do Brasil. Ah, vale? Então eu vou querer. O absurdo todo, e eu não entendi até agora essa polêmica toda que essa imprensa fez. Porque a coisa é medianamente inteligente, uma inteligência mediana, que é isso, 60, eu acho que vai entender isso, errou. O regulamento diz que paga. Agora, o que o Fluminense tem a ver com isso? Para não falar coisas feias, vou perguntar o que tem a ver a xícara com vidro. Não, pode falar feio mesmo, tem que falar feio. O que com essa gente baixa tem que falar feio. O que tem a ver com as calças? Na realidade, já parodiando lá o brilhante advogado ontem. Ah, o Zanfa? O Zanfa do Luciano do Vale, né? Isso. Aquele esquema. O Fluminense caiu, ficou em 16º lugar, 17º, bonitinho, a torcida já tinha até aceitado a situação. Quando surge, milagrosamente,
após um erro no sábado, num jogo de sábado, a Portuguesa comete um erro crasso, vergonhoso no domingo. Isso é muito estranho. Isso é muito estranho. E a imprensa, a inteligente imprensa, na sua grande maioria, com algumas exceções, que são realmente inteligentes, têm uma visão jornalística e não clubística, né? Viu isso. A outra, a imprensa paulista, principalmente, um ou outro se salvou. A do Rio, uma vergonha, se apegando, porque se não existe o erro da Portuguesa, quem cai era o Flamengo. Opa, Ih, rapaz, tô querendo virar a toalha, hein? Olha aí. Ó, Marcos Luiz Caldeira, suas considerações. Todos esperavam isso. Guardei O no Brasil final. esperava por isso. Cara, acho que a consideração inicial, já tocaram no assunto, né, cara? Primeira coisa, Vamos tocar na bola. primeira coisa, discordo de vocês, o Fluminense não caiu. Porque, cara, Eu também concordo, não caiu, o não. Fluminense não caiu, porque, cara, a última rodada do campeonato é a última rodada, ainda está valendo alguma coisa. E dois clubes simplesmente descumpriram a regra. Descumpriram uma norma, uma regra no regulamento da competição. Então, cara, esse discurso que foi revertido no resultado de campo é falacioso, é mentiroso, é enganoso. Porque o resultado de campo pressupõe que todos os 20 times que entraram em campo naquela rodada estejam de forma regular no campo. Sim. Tá? Então, cara, o Fluminense não caiu. Quem caiu foi a Portuguesa, que aliás caiu e salvou o Flamengo. Essa é a verdade. Cara, a imprensa... Isso se o Vasco não ganhar os pontos no último eu acho difícil. A imprensa conseguiu esconder, como escondeu em 96 que o Corinthians e o Atlético Paranaense foram os responsáveis por clubes não vencerem naquela época por terem comprado juízes, no caso de Ives Mendes. A imprensa conseguiu esconder que o maior beneplácito disso tudo é o Flamengo. Porque o Flamengo no sábado escalou o jogador irregular. E no domingo, a Portuguesa vem e do nada põe um jogador aos 30 minutos do segundo tempo, 33 para jogar. Então o Fluminense não caiu. Quem caiu foi a Portuguesa. E quem salvou, se tem alguém que salvou alguém nesse campeonato, foi a Portuguesa, salvou o Flamengo. E eu lamento muito que o Gol tenha feito aquele gol contra. Porque se o Gol faz aquele gol contra, o rebaixado era o Flamengo e a Portuguesa estava na primeira divisão. Aliás, essa é uma das nossas grandes perguntas, né, aos nossos amigos, aos nossos conhecidos, enfim. Se não fosse o Fluminense em 17º, haveria essa pregação pela moral e bons costumes? E desde quando a moralidade significa não seguir as regras? E vou além. Foram chamados em inúmeros programas da Sport TV, da ESPN, Fox Sports, eram chamados os especialistas em direito e em direito desportivo para dar opinião. Cada um deles disse e repetiu que o certo era a Portuguesa perder os pontos. Portuguesa e Flamengo. E Flamengo. Os jornalistas não se A gente não cansavam. pode esquecer o Flamengo. Exatamente. Os jornalistas não se cansavam de ficar procurando argumento e querer debater, enquanto eles eram especialistas e estavam dando a opinião deles. A melhor dessas participações, eu acho que vocês vão concordar comigo, foi Daniel Cravo, né? Ele é advogado do Internacional. No último domingo à noite, ele inclusive rebateu a ideia de que o jogo não valia nada. Valia sim, valia para o Grêmio, o jogo da Portuguesa no caso. Valia para o Grêmio, porque o Grêmio ainda estava vendo se classificar direto ou ia ir para a pré-Libertadores, e valia para o Internacional, porque a colocação da Portuguesa poderia colocar ou não o Internacional na situação de risco, né? Não é nem na questão da situação de risco, nas vagas reservas da Sul-Americana. Então eu queria saber, você, Paulo, como é que você vê essa participação, né, de parte da imprensa em gritar por esse moralismo e ficar querendo rebater as pessoas que realmente entendem do assunto? Olha, Rods, é o seguinte, infelizmente, isso acontece em vários lugares do mundo, e no Brasil não seria diferente, pelo contrário, é até pior. A imprensa brasileira, ela já tem diversas manchas, né, de colaboração e subserviência, algumas das piores coisas que já aconteceram no Brasil. Boa parte da imprensa brasileira, eu não falo da esportiva, eu falo especificamente de acontecimento histórico.
uma parte da imprensa brasileira foi extremamente generosa e subserviente com a ditadura cívico-militar de 1964. Foi bastante subserviente ao AI-5 de 1968 e foi extremamente condescendente com a manipulação que levou o Fernando Collor de Mello a se tornar presidente do Brasil em 1989. Então não é nenhuma surpresa essa a intervenção da imprensa no futebol, quando ela já, de forma corriqueira, tenta fazer e mostrar seus tentáculos na vida cotidiana brasileira. Só que eu diria o seguinte, para nós tricolores, já temos a faixa dos seus 30, 40 anos, 50, a gente já viu esse filme outras vezes, né? O Fluminense já foi massacrado pela mídia em 1997, em 1998, 1990, principalmente em 2000, com a Copa João Avelange. O tempo e a história, os fatos já provaram que o Fluminense não tem qualquer culpa nesse cartório. E mais uma vez está acontecendo, é uma tentativa torpe, espúria, cretina, de picaretagem ilimitada, de querer colocar na conta do Fluminense a salvação do Flamengo. Vamos ser claros aqui, vamos deixar de hipocrisia. Porque o que não dá para se saber, quando a gente falou aqui de salvação da Portuguesa ter salvado o Flamengo, a gente ainda não sabe se esse salvamento se deu de forma direta ou indireta. Porque só uma pessoa muito ingênua, muito fora do planeta Terra, vai acreditar que o mesmo problema dos cartões, o mesmo problema de infração ia ser cometido pelos dois clubes que estavam interligados na mesma situação, na mesma rodada. Né? Quer dizer, isso é uma vergonha, isso é um assiste. Não teve um grande jornalista que se posicionou a respeito dessa pesquisa. Eu denunciei isso no Panorama Tricolor, os colegas aqui já falaram a respeito. Há muitos textos nos sites do Tricolor, Diário Tricolor, no blog da Flu Sócio. Só não lê quem não quer. Só não lê quem não quer. Então, mais uma vez, foi criado um círculo de mentira e pilantragem que vai ser dissipado e vai ter uma reação muito forte dos blogs e sites tricolores e também da imprensa segmentada tricolor e da torcida nas redes sociais, porque a torcida do Fluminense não é massa que menor. Bom, nosso tempo está quase acabando, mas pelo menos no primeiro bloco, eu queria saber do Caldeira. Caldeira, essa conexão Gávea-Canindé, o que você tem a dizer? Cara, eu tenho a dizer o seguinte, cara, se alguém for a fundo, se alguém for investigar isso a fundo, vai achar, cara, assim, porra, é muita coincidência o Flamengo errar no sábado e a Portuguesa cometer essa lambança. Tudo bem, é um clube menor, não tem um corpo jurídico todo estruturado. Cara, assim, não dá para acusar, porque, cara, para se acusar tem que ter prova. Agora, gente, cara, se eu sou um jornalista, é a primeira coisa que eu vou, cara, até pelo furo, para fazer uma coisa inovadora, diferente do que está aí, eu vou a fundo buscar informação na Gávea e no Canindé, cara. Alguma coisa tem. E se eu sou Ministério Público, essas coisas também, começa a investigar isso, porque, cara, tem que ser realmente, cara, você abstrair da realidade que, cara, foi coincidência, entendeu? Agora, o papel da imprensa, depois do que ele fala no segundo bloco, cara, mais uma vez foi nefasto. Já tinha sido no caso do Thiago Neves, né? A imprensa torcer para a não ida de jogador contra o clube, eu nunca tinha visto na minha vida, né? E agora, cara, de forma proposital, achincalhar um clube como o Fluminense para esconder toda uma maracutaia que está ali por trás e para esconder que o verdadeiro beneficiário dessa coisa toda foi o Flamengo. Então, cara, assim, eu acho que tem. Se eu sou jornalista, eu vou investigar isso. E, cara, só que a gente sabe como é que é. Nunca, acho que vai ser difícil se descobrir. Porque se houve alguma coisa, pra mim, foi alguém da Portuguesa. Nos comprou um produtor, alguém foi lá e... Sim, isso não frisando o que eu inclusive mencionei em coluna, a Portuguesa, a torcida da Portuguesa, a tradição, a história da Portuguesa, nada tem a ver com isso. Isso foi fruto de alguma pilantragem individual. Uma pessoa física, ou talvez poucas pessoas físicas, tenham participado desse processo. Agora, alguma coisa tem. Ontem uma torcedora da Portuguesa chorando, uma torcedora organizadora, e falou, cara, depois que a ficha caiu, cara, isso foi armado de dentro do clube. Chorando, pô, eu trouxe aqui, e eu acabo descobrindo que foi a Fluminense, nada com isso, foi armado de dentro do clube. Xingou o presidente. Só uma perguntinha para finalizar o bloco. Cadê o Everton? Cadê o técnico da Portuguesa? Guto Ferreira. Ninguém teriam alguma coisa a explicar, não? Silêncio completo. Estão em um lugar desconhecido e não imaginado. Incerto não sabido. Certo não sabido, exatamente. Bom, aqui acaba o primeiro bloco, tem muito mais um segundo. Fique com a gente, até daqui a pouco.